Bem-vindo, pessoal. Esse aqui é o segundo vídeo da série Ferramentas e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Watchdog Timer, sobre a ferramenta Watchdog Timer no MikroTik. O que é, como é que a gente usa, como é que a gente configura, para que serve, algumas informações geral sobre a ferramenta Watchdog. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, curte a página no Facebook e me segue aqui no Instagram também para você poder saber de todas as novidades que estão vindo por aí. Então a ferramenta Watchdog, ela é uma ferramenta essencial. Ela é como se fosse o último soldado, né? A última linha de defesa do seu MikroTik. Para que serve essa ferramenta? Ela é um dispositivo eletrônico, tá? Que está lá na sua placa, lá na placa do seu MikroTik, um chipzinho separado. E a única coisa que ele faz é monitorar o seu processador, monitorar os órgãos vitais do seu roteador. Se por acaso a sua CPU não responder mais para o seu Watchdog, e nisso ele tem um contador de 60 segundos, então ele está lá parado, ele começa o contador dele em 60 segundos e vai regredindo até chegar a zero. Se por acaso chega a zero e a sua CPU não entrou em contato, ele vai mandar um pulso eletromagnético na linha de reset da sua placa para reiniciar todos os periféricos, a fim de que a CPU volte a funcionar e volte a se comunicar com o Watchdog. Porque o Watchdog pensa da seguinte forma: o trabalho dele é esse, é só monitorar a CPU. E a CPU constantemente entra em contato com o Watchdog para dizer que está ok para ele reiniciar o tempo dele em 60 segundos de novo. Ele volta para 60, 59, 58. Se ele chegar a zero, não recebeu nenhuma informação da CPU, reinicia tudo. Então o Watchdog ele é essencial nessas placas, nesses serviços. O Watchdog Time, essa pecinha, ele tem desde micro-ondas até sondas espaciais. Tá? Então ele está em normalmente todos os sistemas embarcados tem ele lá. E ele é essencial porque ele vai monitorar o seu hardware em si. Tá? Então, provavelmente, se o seu hardware der algum problema, você não vai conseguir entrar via software, via linha de comando, você não vai conseguir entrar nele para reiniciar. E você vai ter que, se você estiver perto do equipamento, vai ter que reiniciar a energia. Só que às vezes nem isso é possível. Então, por exemplo, uma sonda espacial que está lá em Marte. É impossível você chegar lá e reiniciar, tirar a energia, botar de novo, fazer alguma coisa. Então você precisa desse Watchdog. E a própria NASA já avisou que o Watchdog lá daquela sonda espacial já foi ativado várias vezes. Então realmente foi usado. E para a gente aqui também ele é muito essencial. A gente tem vários casos que o Watchdog salva realmente a vida da gente, principalmente alguns rádios, algumas torres que a gente bota um equipamento. E às vezes esse equipamento trava, a gente tem que ir lá longe, ver o que houve, ou reiniciar a energia, porque o Watchdog não está ativado e a gente não consegue reiniciar o nosso MikroTik. Então o Watchdog, fazendo mais uma analogia aqui simples, ele é como se fosse um desfibrilador. Por quê? O desfibrilador, ele está lá, está esperando o seu coração parar. Tá? Se o seu coração parar, ele está lá, normal. Se o seu coração para de responder, tá? No eletro lá, ele parou de responder, não deu mais nenhum sinal de vida, você pega o seu desfibrilador, vai lá e dá um choque no seu paciente, dá um choque no coração, a fim de reiniciar todo o sistema, a fim de rebootar na esperança de que depois disso ele volte a funcionar. Então o Watchdog é a mesma coisa que um desfibrilador, tá? Dadas as devidas proporções, obviamente. Ele está escutando. Parou de responder, ele vai reiniciar. Essa é a função dele. Tá? É o último recurso que você pode usar. Igual um desfibrilador também é o último recurso. Se aquilo não funcionar, aí também ele não sabe mais o que fazer. Aí deu algum problema realmente mais grave que isso. Mas ele atua da mesma forma. Tá? O Watchdog vai lá, não respondeu, envia um pulso eletromagnético, reinicia todos os periféricos da sua placa, a fim de que volte a funcionar. E quais são as configurações que a gente pode fazer aqui no MikroTik em relação ao Watchdog? Ele fica dentro aqui de System Watchdog. Tá? Ele não deve estar aparecendo aqui por causa da gravação, mas é aqui embaixo na última opção, o Watchdog. Tá? Você entra nele e ele já tem a opção direta Watchdog Timer. Tá? Essa opção Watchdog Timer é para ele monitorar o seu hardware em si, tá? A sua CPU. Eu não sei se ele monitora outros recursos como memória, alguma coisa assim, mas eu sei que a CPU ele vai monitorar. E se por acaso a sua CPU parar de responder, ele vai reiniciar e vai dizer no log também. No log vai ter uma opção lá, Router, Rebooted because, aí vai dizer Watchdog Timer ou Watchdog Ping, que é outra opção que a gente vai ver. Então, você vai saber que foi realmente por causa do Watchdog que ele reiniciou. Ele deve ficar sempre ativo, tá? Deixa ele ativado aqui, Watchdog Timer, só isso que ele faz. Na outra opção que a gente tem também é o Watch Address. O Watch Address já é um Watchdog não para monitorar o seu hardware, mas para monitorar o seu software. Então, o Watchdog Timer ele monitora só a sua CPU. Mas se por acaso, e o roteador ele é multitarefas, a gente sabe disso, se por acaso algum serviço específico para de funcionar,
algum serviço essencial para você pingar um outro ponto. E aquele serviço trava, bugou, e ele não consegue chegar no outro ponto, você também não consegue chegar nele, porque essa comunicação foi cortada por algum motivo. E também acontece o mesmo caso, o seu roteador vai ficar travado lá até alguém reiniciar ou ver o que aconteceu. E nesse caso, o WAT address ele faz o quê? Você bota um IP para pingar. Então, por exemplo, você pode botar um IP 92.168.0.1, o IP do seu outro rádio. Isso aqui é mais usado, eu gosto de usar mais para quando é um rádio. Está numa torre que está longe, tem um negócio que você precisa realmente ter alguma coisa automatizada e também que ele só tem um ponto. Né? O único ponto que ele precisa se comunicar é o outro ponto do rádio. Se ele não se comunicar é porque eu não vou mais usar ele. Ou aquele cliente que você botou longe, o rádio numa torre. Então você bota ele para pingar o IP do outro rádio. Por exemplo, se ele perder esse acesso, vamos supor que algum serviço seu pare de funcionar, algum serviço específico, por exemplo, se ele precisar do SPF, o SPF para de funcionar. Ele vai verificar isso porque ele não vai conseguir pingar o IP. E daí ele vai reiniciar também, a mesma coisa. E no WAT address ele também é 1 minuto, tá? No máximo 1 minuto. Ele dá um ping a cada 10 segundos. Tá? Se ele der 6 pings não funcionar, ele não obter nenhum retorno, ele vai lá e reinicia a sua RB. Tem essa opção aqui muito importante também, que é Ping Start After Boot. Muita gente não sabe o que é essa opção, tá? E pensa que é um intervalo de pings, tá? E de quanto em quanto tempo eu vou pingar esse IP. E o intervalo de pings ele é pré-definido, você não pode alterar isso. Ele vai pingar de 10 em 10 segundos até 1 minuto. Deu 1 minuto, não respondeu, reinicia, porque alguma coisa está errada. Eu deveria conseguir pingar esse IP. Esse Ping Start After Boot, que está 5 minutos, é quanto tempo eu vou começar a pingar depois que ele reiniciar. Por quê? Vamos supor que o meu MikroTik reinicie. Ele não consiga pingar esse IP aqui, não consiga pingar o IP 01, reinicie. Aí ele volta, normalmente, e na hora que ele volta, eu não posso tentar pingar esse IP na hora. Porque vamos supor que eu preciso primeiro fechar a minha conexão wireless, em cima dela eu preciso fechar a minha conexão SPF, e vamos supor que isso demore 2 minutos nesse processo. Se eu começar a pingar esse IP assim que o MikroTik inicia, em 1 minuto e meio eu já não obtive resposta e vou reiniciar o meu MikroTik de novo. Só que eu preciso de 2 minutos para o seu MikroTik poder respirar e poder estar pronto para pingar esse IP. Então, nesse caso, você faz o quê? Esse valor não pode ficar muito baixo. E 5 minutos é um tempo aceitável, é um tempo bom. Até porque depois, esses 5 minutos só vai valer depois que ele já tiver reiniciado. Então, ele já reiniciou. Então, esses 5 minutos, você não deve botar um valor muito abaixo, 30 segundos, 1 minuto, que você pode entrar em loop e o seu MikroTik ficar reiniciando constantemente. 5 minutos é um tempo bom. Além disso, tem outra opção muito importante, que muita gente não sabe, que é essa opção Automatic Support. O que é isso? Quando o seu MikroTik reinicia, ele reiniciou por algum motivo, tá? Deu algum problema, alguma coisa, ele reiniciou. E você precisa saber por que ele reiniciou. Se ele reiniciou pelo watchdog, por que ele reiniciou? Deu algum bug? Foi alguma outra coisa? Sofreu um ataque? O que aconteceu? Então, ele cria um arquivo chamado support, supout, provavelmente, um arquivo de suporte. Nesse arquivo contém o seu backup, tá, em texto, em modo texto, e outras opções, outros recursos. Tá? Tem outras informações sobre recursos do seu roteador. Quanto de memória que ele tem, memória livre, quanto de HD, quanto de CPU, qual é a frequência da sua CPU. Então, são umas informações interessantes, tanto para você enviar para a MikroTik, para eles poderem analisar melhor o que houve, tanto para você enviar para algum consultor ou para alguém que possa olhar melhor nessas configurações para tentar entender o que aconteceu. E nessa opção ele cria automaticamente esse arquivo. Automatic Support também deve ficar sempre ativado. Ele tem uma outra opção também de enviar esse arquivo por e-mail. Tá? Então, assim que o watchdog reinicia, ele gera esse arquivo e também pode te enviar por e-mail se você preencher as informações aqui. E-mail também vai ser uma das ferramentas que vai ter aqui na série. Então, a gente configurou, deixou tudo ok. Outra coisa que a gente precisa também fazer. Nesse Automatic Support, ele fica aqui em Files. Tá? Ele cria esse arquivo. E aqui em Files você vai ver que ele está com esse arquivo já criado. Esse support.ref eu criei manualmente. Você pode criar manualmente se você quiser. Tem aqui esse make support.ref, supout, não sei como que se pronuncia. Mas você pode criar o nome do arquivo e dar um start. Aí ele cria o arquivo. Se ele for criado pelo watchdog, ele vai estar com o nome autosupport.ref, que é automatizado. E nesse arquivo, como eu disse, contém o backup e os recursos da sua CRB. E como é que você enxerga o que tem dentro desse arquivo? Normalmente esse arquivo a gente envia para a MikroTik. Mas você também pode entrar nesse arquivo e ver o que houve. Inclusive ele é um backup da sua RB.
Então, se por acaso você não tiver um backup, esse arquivo ele tem um backup dentro. Tá? Então, vamos ver como é que a gente entra nesse arquivo e analisa e vê o que tem dentro dele. Para você poder entrar nesse arquivo, você tem que ter uma conta lá no site da Microtik, microtik.com. Então, você abre o site microtik.com, você vem aqui em Account. Então, vamos acessar e você se loga. Você tem que ter um registro, um login. Se você não tiver, clica aqui em Register. Se registra, bota seus dados, cria um usuário e senha só para você poder entrar no painel de controle. Eu vou entrar com as minhas credenciais aqui. A minha conta que eu tenho, só para vocês verem como é que funciona. Tá? O Xamarin tudo bem. E aqui na esquerda, a gente chega aqui no final, a gente tem a opção support.rif viewer, que é o leitor de support.rif. A gente clica nesse leitor, ele vai abrir para a gente o leitor, e você pode fazer o upload de 5 arquivos. Tá? Eu peguei aquele arquivo que a gente gerou, aquele arquivo que eu gerei automaticamente aqui pelo Make Support, dei um start, ele gerou esse arquivo, só para a gente ver como é que funciona. Eu vou subir ele aqui agora, está na minha área de trabalho, vou só arrastar ele aqui, subir, fazer o upload. Deixa ele fazer o upload. Qual vai ser o interessante? Ele vai fazer o upload e ele vai mostrar para a gente todas as informações. Olha aqui. Ele já chega, deixa eu mostrar aqui, tem as categorias. Aqui em Export são as suas configurações. Tá? Então aqui em Export ele diz tudo que estava configurado nesse Microtik. Tá? É um backup de texto que você tem aqui nesse arquivo. E além disso, o que é interessante é essa aba aqui, Resource, que você pode ver os recursos da sua RB. Então esse arquivo para análise é muito interessante. Tá? Que você analisa, você vê quanto tem de memória, qual é o total de memória, a sua CPU, quanto que está, o seu espaço de HD, e tem dezenas de outras informações aqui que normalmente a própria Microtik serve. Isso serve para a própria Microtik para poder analisar e ver o que houve, ou para algum consultor também, pelo menos para as configurações ele sabe o que estava configurado naquele Microtik, se tinha alguma configuração errada, se tinha muita configuração para a CPU, se essa configuração provavelmente não ia aguentar ou ia fazer a sua CPU ficar alta demais. Então esse arquivo serve justamente para análise e ele também tem um backup. Se você não tiver um backup, mas tiver esse arquivo, você pode ler esse backup e vir aqui em Export e ele tem um backup pronto para você aqui de texto. Então essa é a ferramenta Watchdog. Creio que eu tenha falado mais ou menos sobre tudo. O Watchdog Timer, que monitora o seu hardware, a sua CPU. Watch Address, que ele vai monitorar os seus serviços do seu roteador, alguns serviços multitarefas, né? Qualquer serviço que sirva para pingar o outro IP, qualquer serviço que esteja nesse meio do caminho aí, que seja como destino ao seu IP, que seja essencial para você pingar o IP, ele vai acabar monitorando tudo isso. Se não pingar, ele reinicia também. Ele gerar um novo arquivo, um arquivo de suporte, para você poder ver o que houve, enviar para algum consultor, enviar para a própria Microtik para ver o que houve, por que o seu Microtik reiniciou. A gente sempre tem que saber o que acontece. E também tem a opção de você enviar e-mail aqui também desse próprio arquivo. Então, pessoal, essa era a ferramenta de hoje, o Watchdog, que eu queria ensinar para vocês. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado também. Segue, se inscreve no canal, curte a página do Facebook e também me segue lá no Instagram para você saber de todas as novidades. E a gente se vê no próximo vídeo.